Oi, pessoal, o assunto da aula de hoje é abuso de substâncias. Pela primeira vez na nossa disciplina, a gente vai estudar drogas que são utilizadas pelas pessoas porque elas querem, ou seja, drogas, substâncias que são escolhidas e não prescritas por um médico devido a alguma psicopatologia. E geralmente as pessoas utilizam essas substâncias por motivos hedônicos, ou seja, sensações prazerosas. E justamente esta sensação prazerosa que acaba causando o vício. Os objetivos de aprendizagem da aula de hoje são: primeira parte da aula, a gente vai ver a ação das drogas no sistema nervoso central. Então, de maneira geral, de acordo com a categoria da droga, como que ela interage no nosso sistema nervoso central e modifica a atividade neuronal. A gente vai entender por que as pessoas acabam desenvolvendo o vício, a dependência. Então, as bases neurológicas que induzem ao vício. A gente vai ver que existem dois tipos de vício: o vício físico, a dependência física, e a dependência psicológica. E a gente vai entender também por que é tão difícil o tratamento para abuso de substâncias. E na última parte da aula, a gente vai ver a psicofarmacologia especificamente do tabaco e do etanol, que são as duas drogas mais utilizadas no mundo inteiro. Nas primeiras aulas, eu defini para vocês a diferença entre drogas, fármacos e medicamentos. Então, a grande diferença é que drogas alteram a nossa fisiologia com ou sem intenção benéfica, e fármacos e medicamentos têm um fim terapêutico. Então, essas drogas de abuso geralmente não têm nenhuma intenção benéfica, né? Não tem um fim terapêutico. Porém, muitas vezes, alguns medicamentos, principalmente os benzodiazepínicos, então, neste caso, são medicamentos, drogas medicinais, os benzodiazepínicos também podem causar dependência. A principal característica é que essas drogas de abuso, seja uma droga sem intenção benéfica, seja um medicamento que supostamente foi desenvolvido para tratar uma patologia, essas substâncias foram utilizadas pela pessoa porque ela escolheu. Então, ela quis utilizar aquela substância porque aquela substância causou para ela algum tipo de prazer, algum tipo de sensação que ela gostou ali naquele momento. Drogas, de maneira geral, alteram a percepção e o humor. E é justamente por isso que as pessoas utilizam a droga. Elas buscam uma alteração na percepção sensorial ou no humor. E aí a alteração no humor vai depender do tipo da droga, né? Existem drogas que estimulam, existem drogas que relaxam e existem drogas que causam delírios e alucinações. Então, o efeito da droga varia muito entre as sociedades e os indivíduos. Tem uma pesquisa que mostra que a substância escolhida pela pessoa está relacionada com o tipo de música, por exemplo, que essa pessoa gosta. Então, existe uma variação cultural em relação à utilização da droga também. Conforme eu falei para vocês no slide anterior, supostamente medicamentos têm um fim benéfico e as drogas, elas acabam induzindo vício. Mas, conforme eu falei, existem medicamentos que acabam induzindo vício. Então, o principal exemplo é o benzodiazepínico. Os benzodiazepínicos, muitas vezes, eles acabam se tornando drogas de abuso, porque eles causam dependência. E existem algumas drogas que são consideradas de abuso que apresentam fins terapêuticos. A gente já teve aula de epilepsia e eu falei para vocês que a própria maconha, né, tem uma substância chamada CBD que ajuda no tratamento de convulsão, ajuda no tratamento de alguns tipos de epilepsia. Então, existem medicamentos, sim, que podem causar dependência, e existem substâncias consideradas drogas de abuso que podem ter fins terapêuticos.
Todas as drogas consideradas drogas de abuso são chamadas de drogas psicotrópicas. O que significa uma substância ser psicotrópica? Atua no sistema nervoso central. Então, todas as drogas de abuso conseguem ultrapassar a barreira hematoencefálica. Todas as drogas de abuso interagem com os neurônios e causam alguma modificação no sistema nervoso central. E essa modificação vai depender do tipo da droga. Então, algumas causam euforia intensa, outras causam alucinações, outras causam sedação e calma. Então, varia de acordo com a substância utilizada. Os efeitos cerebrais das drogas, eles são tanto agudos quanto crônicos. Então, a alteração no humor, ela é imediata. E é justamente para isso que a pessoa utiliza aquela droga, né? Que é aquela alteração no humor de forma imediata. Mas existem algumas consequências crônicas. Essas sim são as consequências negativas, né? As consequências subsequentes. E essas consequências estão relacionadas principalmente à dependência psicológica, que é o desejo intenso da utilização daquela droga, e a dependência física, que está relacionado à tolerância, que a gente vai ver nos próximos slides. O método de administração da droga também pode induzir algum tipo de prejuízo e algum tipo de doença. Então, por exemplo, drogas injetáveis, como a heroína, por exemplo, está associada com uma maior probabilidade de infecção ou contração de algum tipo de vírus. As drogas, de maneira geral, elas são divididas em três grandes categorias. As drogas podem ser depressoras, estimulantes ou perturbadoras do sistema nervoso central. As drogas depressoras, elas reduzem a atividade neuronal, por isso que elas têm esse nome, né? Elas causam uma depressão do sistema nervoso central. É muito importante vocês não confundirem depressão do sistema nervoso central com depressão do humor. Não significa que drogas depressoras deixam a pessoa triste ou deprimida. Significa que as drogas depressoras reduzem a atividade neuronal e causam uma sensação de relaxamento. Aqui em vermelho, a gente tem as drogas depressoras legalizadas e aqui a heroína é um exemplo de droga depressora ilícita. O álcool, a gente vai ver mais para o final da aula, que é um grande depressor do sistema nervoso central, reduz muito a atividade neuronal. Benzodiazepínicos e barbitúricos são medicamentos desenvolvidos para tratar ansiedade e insônia, por exemplo, né? Mas também causam dependência, então também podem ser considerados drogas de abuso. Analgésicos opioides, como por exemplo a morfina, também é um depressor do sistema nervoso central. Tudo que deriva do ópio é depressor. Ópio é uma substância extraída da papoula. Então, a morfina e a heroína são drogas que vêm dessa substância. No caso, a morfina é legalizada, utilizada na clínica para o tratamento da dor, e a heroína é ilegal. E substâncias voláteis são os inalantes, como por exemplo o lança-perfume, também são depressores do sistema nervoso central, ou seja, são drogas que reduzem a atividade neuronal. Drogas estimulantes do sistema nervoso central são essas daqui que estão em roxo. Estimulante significa drogas que aumentam a atividade neuronal. A gente fala que são drogas que prolongam a vigília, ou seja, drogas que causam insônia. Essas drogas estimulantes que aumentam a atividade do sistema nervoso central, elas estão aqui, ó, as legalizadas. A nicotina do cigarro é uma droga estimulante, se bem que a nicotina, dependendo da quantidade, pode induzir um certo relaxamento também. Anfetaminas, de maneira geral, são drogas estimulantes. Existem algumas anfetaminas que são legalizadas e são utilizadas em medicamentos para tratar a obesidade, porque aumentam o metabolismo basal, mas existem também anfetaminas que são ilegais. E a própria cafeína, também é uma droga estimulante do sistema nervoso central. Cocaína e crack,
O crack ele vem da cocaína, são estimulantes, e o êxtase, a famosa bala, né? Também é uma droga estimulante do sistema nervoso central. MD é a mesma coisa que o êxtase, tá? Aqui geralmente o êxtase é a bala e o MD é em pó, então as pessoas diluem na bebida. Pelo fato de ser diluído na bebida, é muito mais rapidamente absorvido e o efeito do MD é um pouco maior. Não sei se vocês lembram, uns 2, 3 anos atrás, foi feita muita apologia do MD por causa dessa música. Nunca mais eu vou dormir. Por que a pessoa nunca mais vai dormir? Porque MD é uma droga estimulante. Então, na música eles falam Michael Douglas, né? Mas na verdade eles estão falando sobre a droga MD. Nunca mais vai dormir, porque é uma droga estimulante do sistema nervoso central que aumenta o período de vigília. Bom, então percebam que as drogas depressoras causam uma sensação de relaxamento e sedação, e as drogas estimulantes reduzem a percepção de cansaço. Então, tem efeitos opostos. E as drogas perturbadoras do sistema nervoso central são as drogas alucinógenas ou psicomiméticas. São drogas que geralmente induzem delírios e alucinações. Os principais exemplos, a ayahuasca ou huasca, é um chá utilizado em algumas religiões, como por exemplo no Santo Daime ou no xamanismo. Esse chá, na verdade, ele é um forte agonista de serotonina e o aumento da atividade serotoninérgica e dopaminérgica pode induzir delírios e alucinações. Esse chá é legalizado porque envolve questões religiosas. A maconha, o THC da maconha, já falei para vocês, né, que maconha tem duas substâncias principalmente, o CBD e o THC. O CBD, ele tem uma função em reduzir a atividade neuronal, só que a maconha tem muito mais THC do que CBD, então a maconha é considerada alucinógena. O THC da maconha é uma substância alucinógena, e em alguns países a maconha é uma droga ilícita. E o LSD ficou muito famoso na década de 60 com os Beatles, né? Eles tinham lá uma música Lucy in the Sky with Diamonds, que na verdade é uma apologia ao LSD. O LSD aguça a sensibilidade, aguça a visão e é uma droga alucinógena. Uma coisa muito importante que eu quero que vocês reparem é o seguinte: existem drogas lícitas, como o etanol, e drogas ilícitas, como a maconha, que tem a sua legalização ou não, de acordo com fatores socioeconômicos e culturais. Então, por exemplo, no Brasil, se você quiser sair pela rua tomando uma long neck de cerveja, nenhum problema. Na Califórnia, a maconha, ela é legalizada, mas você não pode tomar cerveja na rua, por exemplo. Então, o fato de uma droga ser legalizada ou não, muitas vezes não está associado com o malefício que aquela droga induz, e sim os fatores culturais, socioeconômicos daquela região. O álcool é uma droga que causa muita dependência e induz muitos malefícios, assim como o tabaco, né? Assim como a nicotina. E ainda assim é uma droga lícita, é uma droga legalizada. Todas as drogas podem induzir prejuízos, tanto físicos, quanto neurológicos, quanto psicológicos, em diferentes graus de extensão. E todas as drogas apresentam possibilidade de dependência. Só que algumas drogas apresentam uma possibilidade de dependência forte ou muito forte, e outras drogas apresentam uma possibilidade de dependência moderada ou fraca. Então, aqui nessa tabela, eu circulei para vocês as drogas legalizadas, na maioria dos países, que apresentam uma possibilidade de dependência muito forte. Só para vocês verem que o fato de uma droga ser legalizada ou não, não significa que é uma droga menos maléfica. Então, os opioides, no caso, a morfina, é uma droga legalizada que apresenta um grau de dependência muito forte.
A heroína não, né? A heroína não é uma droga legalizada. Depressores do sistema nervoso central, como o etanol, né, o álcool, e barbitúricos, são drogas legalizadas e apresentam um grau de dependência forte. Psicoestimulantes ou estimulantes de maneira geral, como a nicotina, apresentam um grau de dependência muito forte e é uma droga legalizada. E vejam que o êxtase, por exemplo, é uma droga ilícita que tem um fraco poder de dependência. Não que não tenha, não que não vá causar dependência, mas a possibilidade de dependência é fraca. E a própria maconha, né? Também, na maioria dos países, é uma droga ilegal e tem um fraco poder de dependência. Existem alguns trabalhos envolvendo o comportamento animal, principalmente em ratos, que tentam explicar por que que alguns animais se viciam às drogas e outros não. Então, no primeiro bloco, esses animais são divididos em dois grupos e submetidos ou a um pré-tratamento viciante ou a um pré-tratamento não viciante. Então, aquele grupo que é submetido a um pré-tratamento viciante tem a exposição àquela droga por um longo período de tempo. Neste caso, deste experimento, o animal não tem a escolha entre não consumir a droga. Então, por exemplo, eles dão água com etanol diluído e eles só têm aquela opção de água para consumir. Então, necessariamente, eles vão acabar consumindo etanol. Então, esses animais, num pré-tratamento viciante, eles ficam expostos àquela droga por um longo período de tempo. Em um outro grupo de animais, um outro grupo de ratos, fica exposto àquela droga por um curto período de tempo. Então, um longo período de tempo foi chamado de pré-tratamento viciante e um curto período de tempo foi chamado de pré-tratamento não viciante. Numa segunda fase desse experimento, todos os animais foram colocados numa gaiolinha como essa. Neste caso, tanto os animais que tiveram o pré-tratamento viciante, quanto os animais que tiveram o pré-tratamento não viciante. Nessa gaiola, eles tinham uma água com bebedouro normal, né, com bebedouro com água pura, e toda vez que eles colocassem a patinha aqui nessa alavanca, eles recebiam a água com álcool. Alguns ratinhos colocavam muito a pata na alavanca, outros ratinhos colocavam pouco a pata na alavanca. Então, aqueles ratinhos que colocavam muito a pata na alavanca para receber a droga, provavelmente estavam mais viciados. Acontece que depois de um tempo, toda vez que esse ratinho colocava a pata na alavanca, ele sentia um choque. Então, alguns ratinhos, eles simplesmente pararam de colocar a pata na alavanca. Quais ratinhos? Principalmente aqueles ratinhos daquele grupo do pré-tratamento não viciante. Então, os ratinhos que ficaram expostos à droga por um curto período de tempo, eles pararam de colocar a patinha na alavanca, porque choque é muito aversivo para o rato. Então, o rato não queria levar aquele choque, ele não queria este dano, então ele simplesmente parou de colocar a pata na alavanca, parou de receber a droga. Só que aqueles ratinhos que tiveram um pré-tratamento viciante, ou seja, aqueles ratinhos que ficaram expostos à droga por um longo período de tempo, eles continuavam colocando a patinha na alavanca, apesar do dano. Isso é um indício que nos mostra quando uma pessoa está dependente, quando uma pessoa está viciada. É quando ela prioriza a utilização daquela droga, ela prioriza a utilização daquela substância, apesar de todos os danos, de todos os prejuízos que aquela substância induz para a vida da pessoa. Claro que no caso dos ratos, o pré-tratamento, eles não tinham escolha entre utilizar aquela droga ou não. Nós, no caso seres humanos, a gente tem o poder de escolha. Independentemente disso, considera-se vício quando uma pessoa prioriza a utilização da droga, quando a pessoa prioriza a utilização daquela substância que é maléfica, apesar de todos os danos, de todos os prejuízos que isso poderia causar. Bom, e por que é que as drogas viciam? Por que é que as drogas causam dependência?
Todas as drogas, de forma aguda, todas elas induzem sensações prazerosas. É por isso que todas elas acabam induzindo ao vício. E essas sensações prazerosas estão relacionadas com a liberação de dopamina num núcleozinho aqui do nosso sistema nervoso central, num conjuntinho de neurônios chamado de núcleo accumbens. Aula passada, quando a gente estudou sobre esquizofrenia, eu falei para vocês sobre este núcleo, né? É um núcleo que faz parte do sistema límbico. O sistema límbico são várias estruturas encefálicas que são estruturas relacionadas com as nossas emoções. Especificamente, o núcleo accumbens é uma estrutura relacionada com a sensação de prazer. Então, o núcleo accumbens faz parte aqui da via mesolímbica, né, que vai do mesencéfalo ao sistema límbico, aqui neste caso, principalmente núcleo accumbens. Liberação de dopamina nessa regiãozinha do sistema nervoso central induz sensações prazerosas. Tem uma outra via dopaminérgica que eu falei para vocês, que é a mesocortical, né? Do mesencéfalo ao córtex pré-frontal. Essa via também está relacionada com a via de recompensa, que é a via relacionada ao vício, mas principalmente núcleo accumbens. Todas as drogas induzem liberação de dopamina no accumbens, seja uma droga depressora, seja uma droga estimulante, seja uma droga perturbadora. Todas as drogas estão relacionadas com liberação de dopamina no accumbens. É por isso que todas as drogas, de maneira aguda, causam sensações prazerosas. Algumas drogas induzem muita liberação de dopamina, outras drogas, uma quantidade menor de liberação de dopamina no accumbens, mas independentemente disso, todas elas causam sensações prazerosas. E a percepção dessa sensação prazerosa varia muito entre os indivíduos. Então, mais uma vez, trabalhos envolvendo ratos mostraram que os animais que tendem a se viciar mais facilmente são os animais que apresentam maior quantidade de receptores de dopamina no accumbens. Então, cada neurotransmissor tem o seu receptor. Então, a dopamina tem lá os seus receptores. Já vimos que são receptores do tipo 1 ou do tipo 2, né? Vimos isso na aula passada. No accumbens também existem receptores do tipo 3, então receptores de dopamina do tipo 3. Esses receptores parecem estar associados ao vício. Então, se a pessoa tiver muitos receptores de dopamina do tipo 3 no accumbens, a probabilidade dela desenvolver uma dependência química é maior do que uma pessoa que tem uma menor quantidade de receptores de dopamina do tipo 3 no accumbens. Então, basicamente, a via neurológica relacionada com a dependência é justamente a via mesolímbica, liberação de dopamina no accumbens. Isso causa prazer e isso ativa uma via que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, chamada via de recompensa. Bom, então, conforme eu falei, todas as drogas induzem sensações prazerosas devido à liberação de dopamina no accumbens. E essa sensação prazerosa induz ao que a gente chama de reforço positivo. O que é isso? Bom, eu utilizei aquela substância, foi legal, foi prazeroso para mim, então eu vou repetir aquele comportamento em busca daquele resultado agradável. Eu vou repetir aquele comportamento em busca daquela sensação agradável novamente. Então, essa via aqui de recompensa é um circuito neuronal que induz sensações prazerosas. E as principais estruturas aqui, via mesolímbica, principalmente núcleo accumbens. O principal neurotransmissor é a dopamina, mas existem também alguns outros neurotransmissores associados, como a noradrenalina e a serotonina também. Mas o principal é a dopamina. Aqui eu trouxe essa imagem só para vocês verem que, independentemente do tipo da droga, seja álcool,
que é uma droga depressora, seja a anfetamina, que é uma droga estimulante, seja a maconha, que é uma droga psicomimética, independentemente da classificação das drogas. Todas elas ativam o sistema de recompensa cerebral, ou seja, todas elas podem induzir ao vício. Coisas normais do nosso dia a dia ativam essas vias prazerosas, essas vias de recompensa. Então, por exemplo, quando a gente come uma comida gostosa, principalmente alimentos que têm carboidrato e gordura ao mesmo tempo, são muito palatáveis. Carboidrato ativa muito essa via de recompensa. Carboidrato induz muito a liberação de dopamina lá no accumbens. Então, quando a gente come um alimento gostoso, a gente ativa essa via de recompensa de forma normal, de forma fisiológica. Em alguns casos, isso pode ser excessivo e aí acaba se tornando uma doença, né? Que é a compulsão alimentar. Quando a gente vê uma pessoa pela qual a gente está apaixonada ou ainda atividade sexual também induz sensações prazerosas, também ativa essa via de recompensa. Ver uma paisagem bonita, viajar, ativa a via de recompensa. Simplesmente escutar uma música que você gosta. Por que que quando a gente gosta de uma música, a gente escuta essa mesma música 1000 vezes, várias vezes até enjoar? Porque escutar uma música que a gente gosta ativa a via de recompensa. E aí a gente repete esse comportamento que é escutar a música para ter a sensação prazerosa novamente. E a atividade física também pode ativar essa via de recompensa. E, claro, as drogas. As drogas, de maneira geral, ativam a via de recompensa. Então, na verdade, as drogas, elas superativam, elas ativam exageradamente um sistema de prazer que já é próprio do nosso corpo. Então, existem outras coisas que ativam essa via, mas a partir do momento que a pessoa começa a utilizar esta droga, determinado tipo de droga, geralmente essa via só tem ativação quando a pessoa utiliza aquela droga. Outras coisas que antigamente eram prazerosas para essa pessoa passam a não ser mais tão legais, passam a não gerarem mais tantas sensações prazerosas, somente aquela droga. E isso acontece, prestem atenção no que eu vou falar, isso acontece devido à redução da quantidade de receptores de dopamina no núcleo accumbens. Vou explicar melhor no próximo slide. Bom, então vamos supor que aqui seja um neurônio dopaminérgico e vamos supor que este neurotransmissor seja a dopamina. Se a pessoa utiliza muitas drogas, acontece muita liberação de dopamina aqui nessa fenda sináptica, e é justamente isso que as drogas fazem, né? Uma liberação de dopamina exagerada. O que que vai acontecer com os receptores de dopamina? Eles vão sofrer uma down regulation ou regulação para baixo, né? Vai ocorrer uma redução da quantidade de receptores de dopamina. Já vimos isso, né? Sempre quando a gente tem muito daquela substância, o nosso corpo reduz a responsividade àquela substância. Neste caso, tem muita dopamina aqui na fenda sináptica, o nosso corpo vai reduzir a quantidade de receptores de dopamina. Isso vai fazer com que a pessoa tente usar cada vez maior quantidade de drogas. E aí ela vai acabar muitas vezes morrendo de overdose. Então, a tolerância induzida pelas drogas acontece justamente devido à redução na quantidade de receptores de dopamina. Pode ocorrer uma redução também na quantidade de outros receptores, mas aí depende do tipo da droga. E essa redução da quantidade de receptores está relacionada com a dependência física. A gente vai ver mais especificamente em relação ao álcool e ao etanol. Os fármacos, eles tratam a dependência física, eles tratam essa redução na quantidade de receptores, mas eles não tratam o outro tipo de dependência, que é a dependência psicológica. A dependência psicológica está associada com o traço de memória. O traço de memória
é formado principalmente no hipocampo. Já vimos, né, que é a estrutura responsável pela nossa consolidação da memória. Então, as drogas também atuam no hipocampo, alterando o traço de memória. As drogas, elas alteram a plasticidade sináptica, a conexão entre os nossos neurônios e alteram a formação da memória para intensificar a lembrança da utilização da droga. Então, vou dar um exemplo. Fui viajar no passado, fui para Jericoacoara, amei, foi incrível, foi muito legal. Toda vez que eu me lembro dessa viagem, eu tenho saudade e tenho vontade de voltar, mas eu consigo esperar, né? Então, foi legal, foi prazeroso para mim, mas neste momento eu não posso, eu estou dando aula, estamos numa pandemia, eu não posso voltar para a praia neste momento e tudo bem. É difícil para mim, mas eu consigo superar. Agora, o traço de memória desencadeado pela utilização da droga, ele é muito mais forte, ele é muito mais intenso. A alteração no sistema nervoso central foi tanta que quando a pessoa se lembra da droga, quando a pessoa ativa este traço de memória, ela não consegue esperar. Ela precisa utilizar a droga naquele instante, naquele momento. Isso é a dependência psicológica. E isso os medicamentos não tratam, né? Isso só é tratado com psicoterapia. É por isso que em abuso de substâncias não se tem sucesso sem uma intervenção do psicoterapeuta. A farmacologia é um coadjuvante. A dependência psicológica, algumas pessoas acreditam que seja incurável, né? Então a pessoa está sob constante tratamento. E a dependência psicológica está relacionada justamente na intensidade, na intensificação deste traço de memória. E é o que induz a recaída. Então, se uma pessoa já está algum tempo sem utilizar a droga, mas vê alguma coisa que ative este traço de memória, então, por exemplo, uma pessoa que usava heroína, vê lá parafernália que ela utilizava para usar droga ou encontra amigos daquela época, isso pode ativar o traço de memória. Vocês já devem ter percebido que quem era viciado em algum tipo de droga, então, por exemplo, a pessoa era viciada em cocaína. Essa pessoa não toma nenhum outro tipo de droga. Essa pessoa não toma álcool, por exemplo. Por quê? Ela era viciada em álcool? Não, ela era viciada em cocaína. Mas se ela consumir álcool, pode ativar este traço de memória. Qualquer tipo de droga pode ativar este traço de memória. E aí ela pode ter uma recaída. Um outro exemplo: tem muita pessoa que parou de fumar e parou de tomar café ao mesmo tempo. Porque sempre que fumava, tomava café. E aí, tomar café ativa este traço de memória. Só mais um exemplo. Acho que vocês conhecem o Casagrande. Ele era viciado em cocaína. E ele deu uma entrevista falando o seguinte: quando ele cheirava, ele sempre ia no banheiro dos locais públicos para cheirar. Hoje em dia, se ele está num local público e ele tem vontade de ir ao banheiro, ele vai para casa. Ele não frequenta banheiros públicos. Por quê? Se ele entra num banheiro público, isso ativa o traço de memória e pode ser que ele tenha uma recaída. Esse traço de memória e essa dependência psicológica também está muito associada aos hábitos que a pessoa desenvolve utilizando aquela droga. Então, no exemplo anterior, eu falei, determinada pessoa tinha o hábito de fumar e tomar café ao mesmo tempo. Então, quando essa pessoa toma café e não fuma, pode ser que ela tenha uma recaída devido à força do hábito. Ou, por exemplo, uma pessoa que todos os dias de manhã ia para o trabalho fumando um cigarro, ou fumava um cigarro depois do almoço. O hábito de fumar é muito forte. Então, quando essa pessoa vai ao trabalho sem fumar, ou quando essa pessoa almoça e não fuma um cigarro, ela pode ter uma recaída devido ao hábito. Muitas pessoas, não sei se vocês já ouviram falar, muitas pessoas quando param de fumar, fumam um cigarro apagado ou fumam um pirulito, por exemplo, só para suprir a necessidade do hábito de levar um cigarro na boca. Aqui esse slide é só para falar sobre um trabalho que foi feito envolvendo a ação no sistema nervoso central dos cogumelos alucinógenos. Então, aqui, essa imagem representa a conectividade sináptica
de uma pessoa que não está sob efeito de cogumelo. Então, cada bolinha dessa aqui representa um neurônio, e esses traços aqui, a conectividade sináptica entre os neurônios. E essa imagem representa a ação dos cogumelos na nossa conectividade sináptica. Então, essas bolinhas aqui também representam os neurônios e vejam como aumenta a conectividade sináptica. Isso acontece com drogas alucinógenas de maneira geral, por isso que elas alteram a plasticidade sináptica. No momento de utilização das drogas, ocorre a chamada expansão da consciência, né? Existe até uma teoria evolutiva que explica que o ser humano se tornou mais inteligente devido a uma alimentação à base de cogumelos. Na webconferência, por favor, me lembrem de falar dessa teoria. Algumas religiões utilizam os chás alucinógenos justamente devido a este efeito chamado enteógeno, né? Então, na verdade, eles falam que não é uma substância alucinógena, e sim uma substância enteógena, ou seja, uma substância que altera seu estado da consciência, na verdade, induz uma maior percepção do seu estado de consciência. Então, eu coloquei aqui só para vocês saberem que algumas substâncias alucinógenas, na verdade, são tidas como enteógenas, né? Não causam delírios e alucinações, e sim uma expansão da consciência.